Oi, gente! Vamos dar início, então, à nossa videoaula hoje sobre concentração das soluções. Ok? Para falar de concentração das soluções, vamos começar falando sobre solução, que foi uma das nossas últimas aulas. Bom, solução, como a gente já viu, é uma mistura homogênea de soluto e solvente. O soluto é o dispersor e o solvente o dispersante, certo? Dispersante porque ele vai distribuir o soluto por todo o seu interior. Aí, para a gente relembrar, para começarmos a nossa aula, vou colocar aqui para vocês conseguirem compreender 3 diferentes soluções, A, B e C. As soluções são, na verdade, as mesmas soluções. Elas só estão em concentrações diferentes. Como assim? Bom, a nossa solução A, ela tem uma quantidade maior de soluto dispersa no nosso solvente. A nossa solução B, ela tem uma quantidade menor de soluto dispersa no solvente. E a quantidade C tem uma quantidade maior que a A de dispersor de soluto disperso no solvente. Aí a gente pode dizer que A é mais concentrada que B, porém menos concentrada que C. Como assim? Bom, concentração ela é dada por quantidade de soluto que está presente em certa quantidade de solvente. A água aqui no nosso copo é o nosso solvente, inclusive o solvente universal, né? Vocês já devem ter aprendido isso. E o suquinho que eu usei aqui para fazer essas soluções é o nosso soluto, o nosso dispersor. Certo? Então, como eu falei, a concentração é igual a quantidade de soluto dividido pelo volume de solvente. Certo? E ela pode ser dada pra gente, deixa eu tirar aqui. Ela pode ser dada de algumas formas diferentes, algumas unidades diferentes. Nós podemos ter a concentração comum, a molaridade, que é a nossa concentração molar, título, fração molar. Ok? Bom, a nossa concentração comum, ela é dada em massa do soluto dividido pelo volume da solução. Certo? Ou seja, concentração é igual a massa do soluto dividido por volume da solução. Massa em gramas, o volume em litros. É a nossa unidade do SI, né, do Sistema Internacional de Medidas. Aí nós temos também a nossa molaridade, ou a nossa concentração molar. A nossa concentração molar ela é dada em quantidade de matéria dividida pelo volume da solução. Matéria de soluto, tá? A matéria de soluto, ou M, o número de mols que a gente vê, o número de mols, é dado por massa dividido pela massa molar. Então, a gente pode reformular essa nossa equação, concentração igual ao número de mols pelo volume, e deixar ela nesse formatinho aqui. Concentração é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da nossa solução. Ok? Aí nós temos também a concentração em título ou percentual. Certo? Título, a gente vai dar ela em porcentagem. A porcentagem de massa do nosso soluto dividido pela massa da solução vezes 100, para encontrar uma porcentagem de soluto em solução. Ou a gente pode dar também
essa porcentagem igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução vezes 100. Ou ainda, o volume do soluto dividido pelo volume da solução vezes 100. Para encontrar o título, é igual a porcentagem é igual a 100 vezes o título. E o título, quando a gente relaciona com concentração e densidade, ele pode ser dado título igual a concentração pela densidade. Ok? E também podemos ter em fração molar. Fração molar é uma fração de quantidade de matéria. Ou seja, a fração molar do soluto, ela vai ser dada pelo número de mols do soluto, dividido pelo número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Esse número de mols do soluto mais o número de mols do solvente é igual ao número de mols da solução. Então, a gente pode dizer também que a fração molar do soluto é dada pelo número de mols do soluto, dividido pelo nosso número de mols da solução. Certo? Quando nós vamos calcular a fração molar de solvente, a gente faz a mesma coisa, só que para o solvente. O número de mols do solvente, dividido pelo número de mols da solução, é igual à nossa fração molar. Ok, gente? Agora vamos fazer alguns exercícios de concentração comum e concentração molar, para ficar mais claro para vocês. Vamos lá? O exemplo 1 é o mais simples de todos. Ele diz o seguinte: o brometo de potássio é um sólido cristalino branco bastante solúvel em água. Como você prepararia uma solução contendo 11,9 gramas, que é a nossa massa, desse sal, em 3 litros de solução? E 3 litros é o nosso volume. Com esses dados que o exercício dá, usamos então a seguinte fórmula: concentração é igual à massa do soluto pelo volume da solução. Esse então a gente apenas substitui. Então a massa do soluto 11,9 gramas, o volume 3 litros. Temos então que a concentração é igual a 3,97 gramas por litro. O exemplo 2 diz o seguinte: qual a massa do ácido sulfúrico? Então, quero saber a massa. Será necessária para preparar 2 litros, então, volume de 2 litros, de uma solução na concentração de 3 mol por litro. Dado então a massa molar do ácido sulfúrico, que é 98 gramas por mol. Então, a partir dessas informações que o exercício nos dá, utilizaremos a fórmula que é concentração igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, a concentração é 3 mol por litro, é igual a massa que a gente quer saber, dividido pela massa molar, que é 98 gramas por mol, vezes o volume, que é 2 litros. O que está aqui dividindo vai passar para lá multiplicando. Então, 3 mols por litro vezes 98 gramas por mol vezes 2 litros é igual a massa. Temos então que a massa é igual a 588 mol. Mol corta, litro com litro corta, gramas. Então, o exemplo 3 ele é um pouquinho mais complicado. Ele diz o seguinte: uma solução de 368 gramas de glicerina, então a massa da glicerina é 368 gramas, em 1.600 gramas de água, então a massa da água é igual a 1.600
gramas, apresenta densidade igual a 1,044 gramas por centímetro cúbico. Calcule a concentração, então eu quero saber a concentração dessa solução. E os dados, então, a massa molar da glicerina, que é 92 gramas por mol. A partir dessas informações que o exercício nos dá, utilizaremos a fórmula que é concentração igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Porém, o exercício não nos dá o volume. E chegaremos no volume, acharemos o volume a partir da concentração da minha densidade. Então, a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Essa massa é a massa total, é a massa da glicerina mais a massa da água. Então, a massa total é igual a massa 1 mais a massa 2. A massa total é igual a 368 mais 1.600, que dá 1.968 gramas. Então, a minha densidade ela é 1,044 gramas centímetro cúbico, que é igual a massa total, 1.968 gramas, dividido pelo volume, que é o que eu quero achar. O que está aqui dividindo passa para lá multiplicando, e o que está multiplicando aqui vai passar para lá dividindo. Então, o volume é igual a 1.968 gramas, dividido por 1,044 gramas centímetro cúbico. Volume vai ser igual a 1.885 grama com grama corta centímetro cúbico. Porém, eu quero isso daqui em litros. Então, 1.885 centímetros cúbicos é X. E 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 ml, que é 0,001 litro. Fazendo essa multiplicação cruzada, eu vou ter que X é igual a 1,885 litros. Nosso volume. Agora que nós achamos o volume, podemos voltar na fórmula e substituir. Então, a concentração, que é o que eu quero achar, é igual à massa, que é a nossa massa da glicerina, 368 gramas, dividido pela massa molar da glicerina, que é 92 gramas mol, vezes o volume, que é 1,885 litros. A concentração é igual a 2,1 mol por litro.